Eu vou falar um pouco sobre essa questão do salário mínimo, que eu acho uma questão muito importante mesmo, né? O que é a questão do salário mínimo quando a gente fala nesse posicionamento louco aí do Bolsonaro de declarar que não vai ter aumento acima da inflação. O que o Bolsonaro está querendo com isso, né? Olha, existem teorias econômicas e cada uma pessoa acredita mais numa teoria do que em outra. A macroeconomia, o estudo da macroeconomia, ele fala que se você quiser fechar o gap inflacionário, você precisa agir sobre o salário, sobre o aumento de salários. Porque, gente, quando você tem um aumento real de salário numa economia que os salários estão altos, a tendência é que as empresas ajustem o preço dos produtos. Isso eu estou falando a teoria pura da economia para vocês, para que vocês possam tirar as conclusões, porque eu tenho uma ideia um pouco diferente a respeito disso, tá? Então, a economia do Paulo Guedes, vamos pensar. A visão econômica de Chicago, a visão econômica da escola austríaca, ela entende que se você trabalha sobre o salário mínimo, você diminui o preço de produção, e diminuindo o preço de produção, você diminui uma coisa que chama gap inflacionário. Então, o que o Bolsonaro está fazendo não é simplesmente punir o brasileiro. Ele está tentando segurar uma espiral inflacionária que já está começando a acontecer no Brasil. É essa espiral inflacionária que faz o dólar subir. Então eles estão tentando criar a ideia que não está tendo inflação, que a inflação está controlada, mas a moeda internacional mostra que não, que a inflação está começando a rolar. E a gente tem a pior situação que pode acontecer numa economia, que é uma situação conhecida como stagflation, que é estagnação econômica. Como que a gente sabe que a gente está vivendo estagnação econômica? Nós estamos em estagnação econômica principalmente por causa da situação de fevereiro, que mostrou que a gente teve uma queda na arrecadação, né? Uma queda no PIB. E durante a estagnação econômica, se a gente tem também a inflação, a gente tem o pior fenômeno econômico que pode acontecer com o país. Então, pessoal, o que está acontecendo então? Vamos pensar, né, para a gente entender o que está acontecendo. Nós temos hoje uma situação que as políticas econômicas estão sendo dirigidas por economistas que se baseiam nas teorias liberais da escola de Chicago, da escola austríaca. E esses economistas, eles imaginam que para você agir contra a inflação, você deve diminuir os salários. Isso, né, esse fenômeno, infelizmente, que dá para essa turma do Bolsonaro a ideia que eles precisam prometer salários mínimos menores. Vamos pensar então qual que é a intenção do Bolsonaro quando ele promete esse salário mínimo menor. A intenção dele nessa situação é conseguir estimular as empresas a não aumentarem o preço dos produtos. Ele está tentando controlar a inflação com essa redução do salário mínimo. Se isso vai dar certo ou não, isso é uma questão, obviamente, conectada à sorte, porque o outro lado da economia já imagina que quando você está num período de recessão e durante um período de recessão você ainda diminui salários, você está tirando dinheiro da economia. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa direção diferente da direção dos austríacos e da direção da escola de Chicago. Vamos pensar numa direção que é a mesma direção seguida pela Europa inteira e pelos próprios Estados Unidos. Ou seja, a escola de Chicago não é ouvida pelos Estados Unidos e a escola austríaca não é ouvida nem sequer na Áustria. Mas vamos pensar então numa situação diferente. Vamos imaginar que você vai diminuir o salário das pessoas. Imagine que você é um empresário. Então você recebe a notícia do governo e aí você fica sabendo que não vai rolar aumento de salário. Se você fica sabendo que não vai rolar aumento de salário, a tendência natural
é que você produza menos, que você pensa assim, olha, vai ter menos dinheiro na economia, então eu vou produzir menos. A tendência é que você produza menos e despeça pessoas, que você vai produzir menos. Então, a redução do salário, ela acaba afetando o PIB, porque tem menos consumo. Então, essa situação, quando vista pela ótica do bolsonarismo, ela é uma situação que, situação vista pela ótica do bolsonarismo, ela é uma situação que pode até fazer sentido, mas pela ótica de outras escolas de economia, ela não faz sentido algum. Então, nesse ponto aí, a única coisa que eu consigo ver no governo Bolsonaro nesse momento, insistindo nisso, é estupidez. Eu não consigo ver nada diferente de estupidez.